E já começou mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E eu adoro estar aqui com vocês. E já vamos mostrar um pouquinho do nosso super programa de hoje, que é com ele, o grande jornalista Elias Neto. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela comunicação pelo rádio a partir dos 5 anos de idade, né? Eu trabalhei com meu pai de 9 anos aos 19 na oficina de marcenaria e me transformei em marceneiro. Eu cheguei em 84 na TV Centro-América, em dezembro de 84, e a minha estreia foi no 2. Vivenciei bastante todos os momentos, né? E de certa forma continuo vivenciando. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já está no ar. Iniciamos o programa de hoje com esse quadro que eu adoro, porque podemos falar de pessoas e acontecimentos aqui da nossa terrinha. Chegou a hora do nosso quadro Você em Evidência. E vamos dar o play neste super quadro falando de eventos. A Musiva não para e vem com mais uma grande festa, colocando Cuiabá no ranking de uma das capitais mais badaladas do Brasil. No próximo dia 10 de junho, sexta-feira, Hugo Guilherme e Pedro Sampaio vão estar no palco da área externa da Musiva, fazendo um grande show de tirar o fôlego. E a compra de ingressos e bangalôs é na Prime Eventos, no Shopping Estação. Fala, galera de Cuiabá, Hugo Guilherme na área. Dia 10, sexta-feira, tem Hugo Guilherme ao vivo aí no estacionamento da Musiva. na área externa da Musiva, Hugo Guilherme ao vivaço, Hugo Guilherme, Pedro Sampaio no Fest Musiva. Você não pode perder. Ó, dia 10, sexta-feira, Hugo Guilherme de volta a Cuiabá. Cuiabá, Isso aí. você sabe como é que é o Hugo Guilherme aí, né? Põe Tamo na sua chegando. agenda. Sexta-feira, dia 10, Hugo Guilherme em Cuiabá. E está acontecendo no Aras Twin Brothers a 9ª Semana do Cavalo, o maior evento equestre do Centro-Oeste. Shows, leilões, provas equestres, cursos e palestras. No próximo final de semana, shows com Mato Grosso e Matias e Guilherme Santiago. A entrada para a pista é livre, mas os visitantes são convidados a doar 1 quilo de alimento, cuja arrecadação será destinada ao projeto de ecoterapia do Aras e para a distribuição de cestas básicas a famílias em condições de vulnerabilidade. Também estão sendo vendidos camarotes e bangalôs na Prime Eventos, no Shopping Estação. E chegou a hora de darmos os parabéns. E quem está de aniversário é a nossa amada produtora do programa Elgue Você, Pamela Figueiredo. Toda a equipe do programa te deseja muita, muita saúde, paz e felicidade. E quem também comemorou na última segunda-feira 7 mais um ano de vida é o nosso querido fotógrafo Arthur Passos, que sempre registra os melhores momentos dos eventos em Cuiabá. Que Deus te abençoe sempre e ilumine os seus caminhos. E finalizando este quadro, quero dar os parabéns ao meu paizão Josmar de Figueiredo, que me deu o maior presente de todos. Sempre me ensinou a acreditar em mim e a correr atrás dos meus sonhos. Paz, amor, saúde, esperança é o que desejo para você neste dia. Eu te amo, pai.
E aí, gostaram do nosso quadro de hoje? Eu adoro e ele sempre está transitando aqui pelo programa Elgue Você. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e voltamos com a super entrevista do jornalista Elias Neto. E agora, em nosso programa Elgue Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e que acrescenta na sua vida. E hoje com um convidado muito especial, que eu estou aqui ansiosa para saber um pouquinho mais sobre a história do José Elias Antunes Neto. Eu acertei? Acertou. O nosso Elias Neto. Olha, é uma honra ter você aqui. Como eu falei no início, eu estava esperando, ansiosa por esse momento, e você estar aqui hoje me deixa muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com você. Oportunidade a nossa. Aliás, parabéns, eu gostei muito do nome, né? Olha, obrigada. E você é fortíssimo, né? Olha, a voz dele é tudo, né? Olha, por essa voz, eu já vou iniciar a entrevista com uma curiosidade minha pessoal. Eu demorei para descobrir essa paixão que é o jornalismo, que é poder contribuir na vida das pessoas com informação, com credibilidade. Então isso move a minha vida hoje, mas eu descobri tarde. E pelo pouco que... Tarde assim, né? Em comparação a você. E pelo pouco que eu conheci da sua história, isso foi cedo na sua vida. Começou pelo rádio, né? Que te chamou a atenção, você via o mundo através do rádio. Então eu acredito que você, assim, teve um presente de Deus, né? Poder ter essa percepção cedo. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela comunicação pelo rádio a partir dos 5 anos de idade, né? Porque eu me lembro que à época nós não tínhamos nem energia elétrica, eu sou da cidade de Cáceres, não tinha na minha casa, e os meus pais tinham o costume de ouvir rádio todas as noites, principalmente as noites. O rádio ficava ligado o dia todo, mas à noite a família se sentava, meu pai, minha mãe, e eu estava ali sempre ao lado deles, sentado e ouvindo as grandes emissoras como Bandeirantes, Rádio Globo, Guaíba, enfim, todos esses grandes profissionais. Eu achava apaixonante ouvir aqueles locutores. À época havia poucas locutoras, ouvir as músicas e as notícias. Ficava assim, sentia uma emoção muito forte quando ouvia aquelas vinhetas que ainda estão aí, como o Globo no Ar, notícia, o mundo pela Tupi. Aí eu achava muito legal quando a pessoa trazia as notícias. Inicialmente eu não entendia como é que a pessoa falava ali dentro daquele aparelho. Depois que eu fui entender isso aí, eu já estava apaixonado. Na minha adolescência já pensei em ir para o rádio. E essa voz? Foi uma voz construída ou sempre sua voz, você falava bem assim, olha, eu acho que eu levo jeito para isso? O meu pai, ele tinha uma voz bem possante, bem legal. E o meu avô também, eu só conheci o meu avô paterno, né? É evidente que com o passar do tempo você trabalha profissionalmente a sua dicção, faz um certo treinamento para se manter mais ou menos nesse patamar, né? Eu, de certa forma, fui um pouco autodidata no começo e depois eu fiz alguns cursos, inclusive. Olha! Me lembro que o meu primeiro curso foi com Graziele de Salermo, do Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E ela esteve aqui ministrando esse curso. Eu acho que eu tive um bom aproveitamento, né? Depois tive muitos contatos com fonoaudiólogos. Olha, engraçado. Sempre que preciso eu vou atrás deles também. Sim, eu também. O que foi, assim, que me chamou a atenção é que eu, para gostar da minha voz, demorou um pouquinho. Isso aí aconteceu quando eu era mais nova. Às vezes você grava alguma coisa e você não gosta de se ouvir, né? Sim. Hoje eu adoro a minha voz. Parabéns. Só que para você, eu acredito passo. que não foi construído. Você já tinha, né? Como você falou do seu avô e do seu pai. E aí ela mudou para o grave, ficou meio adulta a partir dos 12 anos de idade. Olha. Foi muito assim. E foi porque normalmente os garotos, pelo menos na minha época, os antigos costumavam chamar, ele está parecendo um pato, um galo broco.
ficava aquela... Sim, aquele período de transição. Aquela transição. Eu não tive essa transição. Não teve? Eu saí direto para a voz grave. Aí eu gostava muito de ouvir a minha voz. Viu? Olha só. Eu gostava de me ouvir, sabe? Sim, você fala, nossa, eu posso fazer isso, não é posso verdade? Fazer isso. Aos 14 anos eu comecei a imitar alguns locutores, alguns apresentadores em casa. Olha que legal. E assim foi. Quando que realmente você teve a primeira oportunidade com a sua paixão, o rádio ou TV? A rigor eu comecei um pouco antes do rádio, que eu comecei também fazendo um trabalho meio que alto-falante. Alto-falante? Tinha quermesse. Trabalhando com a voz, né? Exatamente, tinha quermesse lá. Eu ia atrás para me oferecer e fazer aquele trabalho anunciando, fazendo os anúncios. Sim. E já com 13 anos de idade, eu me lembro que eu fiz o primeiro discurso. Foi, acho que naquela época, terceiro ano primário. Estava extremamente nervoso, mas eu enfrentei. Que, na verdade, eu tinha... 13 anos, é um menino. Eu tinha paixão pela comunicação, mas eu era bem tímido, né? Na minha comunicação interpessoal, eu era super tímido. Agora, quando precisava falar, acho que eu mudava, né? Você vê que tem algo diferente, tem algo diferente. Aí, porque Exato. Outra coisa também, você falou 13 anos. Eu dou uma recapitulada. 13 anos, realmente, a gente não tem essa maturidade e você construiu a sua oportunidade. Para 13 anos. Exatamente. É verdade? Foi a oportunidade que eu tive de falar pela primeira vez diante de um público. E a professora me indicou e eu fui, fiz e pronto, né? Porque ela já percebia ali as poucas vezes que eu entrava para falar, para participar da aula, né? Ela percebeu a minha desenvoltura nesse sentido. Mas eu fui para o rádio em 1979, aos 19 anos de idade. Né? Foi um processo, porque não existia rádio em Cáceres, e foi construída, implantada a radiodifusora de Cáceres, com prédio próprio e tal. Eu acho que foi a primeira emissora com a estrutura já dela, própria para rádio, né? E ela foi inaugurada em 78, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. E eu fui lá pedir emprego, o proprietário da rádio perguntou, você faz rádio? Eu disse, ainda não. Ele disse, então volta depois da inauguração, que nós vamos ver onde que você se encaixa, onde que eu vou aproveitar você. Não gostei do aproveitar. Olha Falei, eu não vou voltar. Estava meio marrento já, né? Isso que eu ia falar, era marrento. Eu não vou voltar, não. Sabia mas o que queria, né? Exato. Mas ele vai me ver falando em algum lugar e foi isso que aconteceu. Ele me viu falando na praça, no evento, em que a rádio estava transmitindo, e aí ele me chamou. No sábado, ele me falou, vai lá na segunda-feira. Olha, estou perdendo aquele talento, deixa eu correr atrás. Vamos conversar. Aí fui lá e falou, quer fazer um teste? Quero, claro. Aí à noite, voltei, né? À noite ele marcou para a gente fazer um teste. Eu fui fazer o teste e tal. Mas eu estava muito nervoso, pensei que não ia passar, né? Falava 5 palavras e errava 8. Olha só. Mas ele gostou, a equipe toda gostou. No outro dia, eu voltei no outro dia, eles estavam ouvindo o meu teste. Olha! E eu fiquei ali meio escondido, né? Eu era um menino muito magrinho, né? Pesava 59 quilos. Então, eu fiquei ouvindo e eles dizendo, poxa, a voz dele é isso, que tal, é super legal, tal. Até que eles se deram conta que eu me encontrava ali, ao lado deles, né? Aí ele fez algumas correções, pediu para eu ficar 2 meses lá ensaiando, e assim ocorreu, né? Fiquei 2 meses ensaiando e comecei a trabalhar. Um horário muito bom. Qual horário? De 2 às 5 da manhã. Maravilhoso, né? Fazer ao vivo, já era ao vivo. Ao vivo ainda? Chamava-se Brasil Caboclo, o nome do programa. Nossa, olha, muda totalmente a sua rotina, né? É outro tipo de vida totalmente diferente. Completamente, que eu tinha uma vida... Eu sou marceneiro, né? Marceneiro, olha, essa parte eu perdi do meu estudo sobre a sua vida. Eu trabalhei com meu pai de 9 anos aos 19 na oficina de marcenaria e me transformei em marceneiro. De vez em quando eu estou publicando, eu até tenho uma oficina, né? De vez em quando eu faço publicações aí de algumas coisas que eu faço, né? São muitas atividades, né, Elias? Ó, então, você falou marceneiro, você faz rádio, você foi âncora
dos jornais mais importantes durante 37 anos, de uma TV também extremamente importante, que é a TV Centro-América. Escritor, eu tô sabendo, publicou um livro. Então, eu quero saber, de todas essas frentes que você construiu na sua vida, o que mais bateu o seu coração? Você fala, eu amo realmente fazer isso. Todas elas são muito importantes, né? Olha eu amo ser marceneiro. Amo ser marceneiro. Amo ser marceneiro. Escritor é uma realização. Quando eu escrevi um livro que eu lancei em 2008, é como se você tivesse gerado um filho, né? Sim. Só que a partir do momento que você publica aquele livro, ele deixa de ser seu. Ele é do público, né? Foi a sua biografia. Não chega a ser uma autobiografia. Na verdade, é um livro de relatos. Eu conto histórias na primeira pessoa, histórias que eu participei delas, desde 79 Olha que legal. até 2008, né? Por exemplo, eu conto como é que nós gravávamos radionovela. Eu participei de radionovela. Como é que a gente gravava as nossas aventuras dentro do estúdio. A gente entrava para o estúdio 6 horas da tarde, saía outro dia 6 horas da manhã. Né? E as pessoas fumavam no estúdio, era uma loucura. Nossa, é uma época totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, era muito legal, porque eu me lembro até das chamadas. As chamadas parecia coisa de cinema, né? Faz aí, você consegue fazer pra gente? Mais ou menos, tinha um locutor, mais ou menos assim, tinha um locutor chamado Jean Neto, era José Alves Neto, o nome dele era a abreviatura, e era ele que colocava a voz nessas chamadas, e a radionovela ia ao ar aos sábados, 1h30 da tarde. Então entrava aquela música, assim, aquela trilha sonora, ele entrava. Você não pode perder neste sábado, às 13h30, a sua radionovela com todo o cast Difusora. Amor Adoro. Eterno, com você às 13h30, você é o nosso convidado. Não perca. Ai, que maravilha. Coisa dessa natureza, né? Sim. E o cast todo era assim, eram todos os locutores. Nós não tínhamos nenhuma locutora naquela época, né? Aliás, esse setor aqui sempre foi bem machista, né? Sim, eu estou percebendo Demorou muito para... até hoje tem poucas mulheres locutoras, né? Infelizmente. E aí juntavam a secretária, a esposa do dono da rádio. Só o dono da rádio não participava. Ele ficava acompanhando a gravação lá. O Ivo tinha um bigodão grande assim, ele ficava lá acompanhando a nossa gravação. Esse é muito legal. E o efeito sonoro, cavalo, trote de cavalo, cavalgada, era com 2 cocos. Você tinha que transmitir, né? Toque, todas as sensações. E o som era feito com aqueles coco de... Sim. Casca de coco. É interessantíssimo isso. Toque. É muita criatividade, não é verdade? Enfim, era muito, muito interessante. Olha, Elias, agora eu pensando assim, eu falei, você viveu uma época e esse mundo teve uma transformação muito grande quando a internet também entrou como um veículo de comunicação. Pois não. Que agora todo mundo tem acesso mais rápido à informação. Exato. Também. Então teve uma transformação muito grande. Aos seus olhos, eu queria saber qual que é a sua percepção dessa transformação. A grande transformação, na realidade, foi com a internet. Porque eu vivenciei todo o sistema analógico. Sim. Desde 79 até agora, praticamente, né? Tá lá, 2006, 2007, por exemplo, que as emissoras passaram a entrar para o HD, para o digital. Agora eu acho que já nem tem mais analógico, está finalizando tudo, né? Acho que em lugar nenhum, não há nem como mais ter analógico, né? Mas eu vivenciei algumas transformações, mas eu me lembro que as mudanças, mudou o sistema, mudou isso, coisa e tal. É que saiu, por exemplo, da Umatic, da fita Umatic, foi para VHS, Sim. Depois voltou para Umatic, não deu certo, né? Que seria um pouco mais barato, mas não deu certo. Depois foi para Super V, surgiu uma tal de Super V, eu até gravei um documentário dizendo que lá nos Estados Unidos, no interior lá dos Estados Unidos, uma rede de TV com 150 emissoras utilizava esse sistema, mas também foram 6 meses só, teve que voltar para o Matic e depois implantaram
o sistema Betacam. Aí era o sistema, mas aí veio o digital. Né? Logo já depois. Logo É que alguns quando a anos tecnologia depois. chegou, foi evoluindo rápido. Aí sim, aí a hora que chegou digital, aí Sim. pronto. Aí realmente não foi fácil implantar. Eu me lembro que toda a engenharia, todo o TI, o pessoal trabalhou um tempão para implantar. Sim. Nós achávamos que seria apertar um botão e virar, pronto. Que nada, era uma coisa bem complicada. Complexa, né? É super complexo. É uma transição super complexa, né? E aí, eu acho que essa foi a grande mudança, né? Que aí é tudo muito rápido, realmente. Com certeza. A gente tem a oportunidade de estar conversando, se estivesse ao vivo, por exemplo, e as pessoas mandando via WhatsApp, mandando imagens e tal, e a gente projetando, ou seja, o público participando com dessa você. interação agora. Exatamente. Que é possível, né? Exatamente. Antes não era. Era o inatingível a TV ali. E agora não, agora você fala com o público ao vivo. A gente deixou de falar para o público e sim com o público. Eu acho que essa é a principal mudança, né? A mais forte é essa capacidade que a gente adquiriu de conversar com o público. Tem a questão também da informação, mas eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Vamos dar aquela paradinha, aquele intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse presente que é a sua presença aqui, Elias Neto. Eu falei no começo, José Elias Antunes Neto, que virou Elias Neto. Eu, na verdade, quando comecei no rádio, meu nome artístico era J. Júnior. Eu fiquei sabendo, eu falei, deixa ele contar pra gente. Porque, na época, era uma febre de J. Cuiabá tinha J. Macani, J. Gonçalves, J. não sei o quê, J. isso, J. isso. E eu entendi, quando eu comecei na madrugada, a primeira vez que um colega... Naquele horário maravilhoso, naquele horário maravilhoso, o colega saudoso, José Pedro dos Santos, vamos ficar agora com José Elias Antunes Neto. Aí eu entendi que ficou muito longo, eu pensei comigo, muito longo, falei com o dono da rádio, que eu achava que... Mas ele já havia perguntado, você vai colocar um nome artístico? Porque era comum colocar um nome artístico. Era natural antes, né, nome artístico. Aí um outro colega, por nome Cleiton, ele perguntou qual é o nome do seu pai, José Elias Antunes Filho. Então, utiliza o nome do seu pai. Mas é sua filha? Não, J. Júnior. J de José, Júnior é filho, pronto. E eu achei maravilhoso, achei lindo. Quanto tempo ficou no J. Júnior? De 79 até 83. Olha! Que eu vim embora para Cuiabá em 82 como J. Júnior. Em 83 eu saí, eu vim embora para a Rádio Cultura. Em 83 eu fui embora para a Rádio Vila Real. Vila Real do grupo que o Dorileu comprou em 91, se não me engano. O Dorileu passou para Rádio Gazeta AM/FM, mas agora ele retomou com Vila Real, que é um nome bastante forte, né? Uhum. Então, aí, em 83, nós íamos lançar o Jornal da Manhã da Vila Real, e o professor Pedro Pinto, hoje pós-doutor da UFMT, ele era o nosso editor-chefe. E aí ele comentou, você vai continuar usando J. Júnior? Falei, por quê? Olha, parece um nome de jockey, ele me disse. Né? Jockey? Falei, mas acho que não tem nada a ver, então. Aí ele pensou, depois ele voltou, por que você não coloca o seu nome mesmo, mas abrevia, em vez de ser José, ele coloca Elias Neto. Falei, pô, legal. Elias legal. Neto, né? Pronto. Limpou, aí no dia seguinte, quando lançamos o jornal, lançamos como Elias Neto, e assim permaneceu. E assim permaneceu, desde 83 até hoje. É o meu nome mesmo, na verdade, só foi. Elias Neto é o seu nome também. E esse tempo todo à frente do MT2, né? Era MT2 na TV Centro América. Todos os dias, dentro da casa das pessoas, com essa conexão, essa relação, essa intimidade, frente de um jornal sério, que traz muita credibilidade. Me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Eu cheguei em 84 na TV Centro América, em dezembro de 84, e a minha estreia foi no 2, em 85, janeiro de 85. Eu me lembro que foi uma tarde chuvosa que eu cheguei lá. Você viu como marcou? E o Lúcio Sochi,
que é colega de vocês aqui, nosso colega Lúcio Soja, que Sim. ele era editor-chefe lá, foi ele quem me contratou. Olha. Aí eu cheguei à tarde lá e ele falou, vai lá e faz o jornal. Assim? Assim. E você falou, opa. Aí eu falei, vamos lá. Fui lá e fiz o jornal, né? E foi muito interessante que eu trabalhei na cultura, fui para Vila Real, depois nós fomos todos da Vila Real, fomos todos para TV Brasil Oeste, Rede Manchete. Lá lançamos o Mato Grosso em Manchete. Olha só. E algumas pessoas me conheciam, mas no dia que nós lançamos, no dia que eu apresentei pela primeira vez na TV Centro-América, as pessoas me conheciam, eu acho que elas me conheciam muito mais, porque anteriormente eu havia feito comerciais para concessionária de veículos, para cursinho pré-vestibular, né? E eu me lembro que quando eu apresentei o jornal, nós saímos, eu, Lúcio, uma turma, saímos para a Avenida do CPA, que a Avenida do CPA era o Point. Sim. Ali era lotado, acho que não era do seu Acontecia tempo, mas tudo. acontecia tudo, né? E, nossa, foi uma coisa muito gratificante que todos apontavam a página da televisão, essa coisa toda. Ah, é gostoso. E de lá para cá eu vivenciei todo esse processo, como eu te disse, todas essas modificações e a evolução do telejornalismo, a evolução da comunicação. Demais. Então, foi assim, lotado de... Acho que todos os momentos foram marcantes. Foi fácil a adaptação para você? Porque muitas transformações e eu acredito que você, como profissional, você tem que se adaptar. Perfeito, mas como eu estava dentro, estava ali no sistema, as coisas iam ocorrendo Fluía, naturalmente. né? Entendi. E eu sempre tive uma participação muito forte na redação, porque eu sempre fui editor, depois editor-chefe, então eu participava muito dos acontecimentos internos. Entendo. Dos planos que estavam sendo desenhados ali dentro, né? Eu acho que isso facilitou, inclusive, meu entendimento. Com certeza, não só à frente das câmeras, como por detrás também. Exatamente. Você vê como faz a diferença, né? Total, grande profissional sempre tem que saber de todo o trâmite, todo o processo, não é verdade? Eu tive época, inclusive, que eu chegava às 6 da manhã, saía às 10 da noite, às vezes, né? 6 da manhã, às 10 da noite. Eu vivenciei bastante todos os momentos, né? E, de certa forma, continuo vivenciando. Com toda certeza. Eu acredito que a gente está em um início de uma nova fase. Eu já estou nessa nova fase. Já estou está. realizando os novos projetos. Olha que legal! Alguns trabalhos, faço trabalhos de mestre de cerimônia. Olha que legal! Já fiz campanha publicitária, estou fazendo, né? Então, eu estou no mercado e o que era o que eu pensava que seriam novos projetos, eles já estão ocorrendo. Naturalmente, né? Exato. E, inclusive, estou encerrando um ciclo que é o mestrado, eu acabei de defender. Né, Olha, parabéns! No mês passado eu defendi, agora sou mestre. Pela Universidade Federal de Mato Grosso. As pessoas olham o Elias Neto, né? Olha, aquela referência no jornalismo, todo mundo te olha, tem muita credibilidade, mas para ser esse profissional, você nunca, em nenhum minuto, parou de estudar, né? Não pode, não Não podemos pode? parar de estudar. Quando eu falo não parar de estudar, não quero dizer que você deve estar lá na sala de aula, como eu estive ultimamente. Mas foi muito importante estar na sala de aula, porque você recebe novas doses. Né? É uma troca, né? É uma troca. Então você sai daquele mundo, que você fica num mundo até meio viciado, né? Da televisão, do telejornalismo, da comunicação, e aí você vai para um outro mundo e você percebe que há vida lá fora e essa vida te acrescenta, nos renova. Também, renova. Essa é a palavra certa. Mas quando eu falo, você não precisa... Claro, é importante, super importante você voltar para a sala de aula, mas você precisa estudar no sentido de ler muito, entendeu? Pesquisar sempre e conversar muito, receber novas ideias. Isso aí faz toda a diferença. Elias, nós finalizamos o primeiro bloco, eu falei sobre a questão da informação, da transformação na informação propriamente dita. Você é um profissional, como eu já falei aqui, vou reiterar, tem uma credibilidade gigante. Obrigado.
as pessoas confiam em você, no seu trabalho. E a informação hoje, decorrente das fake news, né, é muito complicado você confiar no veículo. E você já vem construindo isso durante esses 40 anos, 42 anos, se eu não me engano. 42. De profissão. 40 vai completar lá. 42. 43. A informação antes, só você tinha informação da TV, da rádio, que os jornais, né? Tinha os jornais também, jornais escritos, que hoje ainda tem. E com a entrada da internet, as pessoas têm acesso a informações, todo tipo de informação. E elas podem, inclusive, produzir também informações. Produzir informações. Ou deformações. Deformações. Você aí, ó, tô falando com a pessoa certa. Me fala um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo e toda essa transformação, porque você vivenciou tudo isso. Eu sou do tempo do rádio escuta, porque nós, quando fazíamos os nossos jornais, não existindo a internet, existia o fax. Fax. A garotada não vai nem imaginar, né? Chegava Se alguém lá, fax, alguém fala em fax agora, fala, olha... Entregou idade. Seu pai entregou idade, né? Mas acho que seus pais contaram no fax. Sim. Telex, o sistema, e tinha um sistema que chamava-se, já era moderníssimo, lá em 83 era moderníssimo, que era o ponta a ponta, que era a notícia que você recebia lá da France Press, uma coisa assim, né? Enfim, era dessa forma que a gente se comunicava e trabalhava. E Sim. fazia o rádio escuta. Eu me lembro que na Difusora, na Cultura, na Vila Real, eu fiz também rádio escuta. Se sintonizava na Bandeirantes, Repórter Bandeirantes, edição da manhã. Você gravava aquele Repórter Bandeirantes e filtrava, fazia triagem das reportagens nacionais e internacionais que você poderia apresentar aqui no seu boletim, no seu jornal e às vezes no jornal do dia seguinte, que elas eram notícias importantes. Sim. Gravava num gravador, aquele fita cassete, e depois, depois ia ali, pausava e coisa e tal, e ia lá na máquina de escrever e assim você realizava os boletins de hora em hora e o jornal. Depois chegou a internet. Chegou a internet. E muito importante. Que maravilha, lógico. Maravilha, talvez a 8ª maravilha, não sei. Sim, mas tirou a força daqueles veículos exatamente, também. Tirou a força. Agora, nós profissionais, nós que trabalhamos, que nos alimentamos disso, que para os nossos telejornais recebemos via internet hoje todas as informações, precisamos estar atentos, mas muito mais atentos para fazer a triagem e saber em quem vamos confiar, porque existe a fake news aí, que está aí muito forte. E para você, né, passar uma informação tem que ser muito como dizia, né, antigamente, né, não comer barriga. Pois é por isso que o exercício do jornalismo, ele não deixa de existir no momento em que você precisa, enquanto jornalista, ter a sua fonte, checar a notícia, Sim. checar sempre. É preciso duvidar sempre para você chegar a um denominador comum e trazer a melhor notícia, a melhor informação possível, né? Elias, os projetos, como você falou, já iniciou, essa fase já iniciou. E nós estamos aí curiosos também para saber quais são esses projetos que já estão em andamento e os que ainda não estão. Então, podemos conversar mais um bloco? Podemos, sim. Claro, que maravilha! Então, vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse programa mais que especial com ele, Elias Neto, nos presenteando aqui com a sua presença. Quero te agradecer. Estamos no último bloco e eu já vou aí externar toda a minha... Eu sou sua fã, né? Muito eu obrigado. sou sua fã demais. Tenho essa... Eu já fiquei seu fã. Ai, obrigada. Olha só, minha gente, hoje é um dia especial. E nós falamos aí no final do bloco anterior sobre os seus projetos que já estão em andamento, os que ainda não estão. Por exemplo, um projeto palestras, treinamento. Palestras. Esse projeto já está em andamento. Eu dou curso de oratória. No último sábado, eu trabalhei a tarde toda com líderes da CUFA, levando
um treinamento sobre oratória e comunicação interpessoal. Legal. É uma coisa muito interessante que eu gosto muito de fazer. Eu já dei aula por 4 anos Olha só. na universidade, na Unic, no curso de jornalismo e gestão ambiental também, falando sobre comunicação. Daqui a alguns dias eu estarei viajando também para ministrar palestras sobre comunicação interpessoal e oratória. Bom, tudo é oratória, né? Hoje você precisa de... nunca se comunicou tanto, seja por verdade. escrita, seja falando. Por escrito ou seja falando, né? Você liga lá o seu celular, ali. pronto, e grava o seu recado, então você está se comunicando. Mas para isso, as pessoas precisam se preparar, principalmente os líderes, para levar a melhor informação possível, ter uma comunicação assertiva. Olha. Esse é um trabalho que eu já estou realizando. Já atividade pública, isso, esse serviço de oratória hoje, não é verdade? Sim, todo mundo claro, tem que ter esse interesse. Exatamente. Já fiz 2 campanhas e estou aí em contato já com as agências. Aí todo mundo, né, lá em cima. Enfim, estamos trabalhando, continuamos. Olha, ele não quer dar spoiler, né? Porque imagina, eu te falei no intervalo aqui, um profissional como você tinha que cumprir um contrato durante 37 anos, né? Um contrato que eu acredito que era bem rígido, Sim, né? super, em relação à super. sua imagem, em relação a qualquer outra atividade que você poderia exercer. E agora você está livre. Pois é. O profissional tem que estar sempre aberto para realizar novos trabalhos. E a paixão também não deixa, né, parar. Claro. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque nós somos como dizem na minha cidade, né? Igual bicicleta. Parou, cai. Adorei, a gente sempre tem que estar em atividade, né? Perfeito. Então, mas você... por que parar, né? Jamais. Mas hoje também, falando deste momento aí, de toda essa tecnologia, hoje, você tem a sua voz consolidada, o seu nome consolidado, a confiança das pessoas. Você não pensa em fazer um voo solo também? Criar algum projeto seu? Lançar um canal? Fazer Então, reportagens? já estamos em conversação. Olha só! Eu imaginei que sim. Esse novo canal ele não entrou no ar ainda, não chegou assim, justamente porque eu estava encerrando o mestrado. E agora a única coisa que falta do mestrado é entregar a versão final. Que são, tem menos de 15 dias que eu fiz a defesa. Que vivenciei aí 2 anos de muito trabalho, né? Imagino. É um trabalho assim muito... chega a ser pesado, né? A pesquisa Com muito interessante. certeza. Então, agora sim, realmente, eu estou pronto para pensar, bater as asas, pensar e bater as asas com mais liberdade. Ai, que maravilha! Você também fez um conteúdo muito interessante para todos nós matogrossenses e principalmente os cuiabanos, que você contou a história. Nos 300 anos, né? Teve várias comemorações. Projeto Cuiabá 300 anos. Cuiabá 300. Você tem aí, detentor de um conteúdo fantástico, não é verdade? Foram 38 reportagens. Olha só! E é nessa linha que eu quero também trabalhar. É nessa linha? É uma linha muito importante. Ela é muito útil para a sociedade. Então, o projeto, quando começou lá em 2019... algumas pessoas até não acreditaram, acho que muito, entendeu? Sim. Mas ele cresceu e ainda bem, eu trazia aquela bagagem de tanto tempo. Faz a diferença. Sou, de certa forma, um conhecedor da nossa capital, do estado de Mato Grosso. Então não foi difícil realizar isso aí. E foi uma grande experiência que, pela primeira vez, eu realizei um projeto dentro de uma emissora, como você falou, que tem suas exigências, mas eu coloquei em prática as minhas ideias e as minhas pautas. Olha que maravilha! Isso foi muito construtivo, foi muito legal. Você conseguir isso? Para o meu desenvolvimento. E como eu já estava de volta também à universidade, isso me ajudou também a abrir os meus pensamentos. Eu trazer uma informação
mais rica, né? Um Sim. texto melhor. Isso foi muito bacana. A Ai, que universidade me ajudou muito maravilhoso. nesse sentido. Olha, que maravilha, adorei saber sobre isso. Falando da sua vida como um todo, fez muitas reportagens, né? Sim. Fora o de ser âncora, Sim. eu acredito que, eu acho que o maior tempo de alguém à frente de um programa foi o seu. Na TV Centro-América. Na TV sim. Centro-América foi o seu, sim, não é verdade? Até hoje, realmente é o Sim. mais longevo. Então, você foi âncora, fez várias reportagens, você tem, assim, muito conteúdo consigo. Tem algo em especial, algum acontecimento que te marcou, que você pode passar aqui pra gente, contar um pouco pra gente, alguma matéria? A série me marcou bastante. A série? A série me marcou. Porque todos os temas... foi muito interessante, porque, por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre a primeira professora negra em Cuiabá. Jura? E eu tinha ali uma foto dela. E tinha o depoimento de uma professora que fez o mestrado sobre ela. E no primeiro momento eu não tinha ideia, não me vinha essa ideia de como desenvolver, porque a televisão você precisa de imagem. Sim. Entretanto, eu consegui fazer um documento de quase 8 minutos falando sobre a primeira professora. De uma foto? A partir de uma foto eu consegui desenvolver toda a história. Buscando que curiosa que eu estou para assistir essa, eu não vi. Buscando imagens antigas de Cuiabá para fluir o meu caminho. Olha, eu tenho a ideia do quanto isso é difícil. É muito difícil. Mas foi uma aprendizagem, foi um período do aprender, porque a gente nunca para de aprender, né? O meu livro, o tema do livro é do rádio ao telejornalismo, a trajetória de um aprendiz. E as pessoas perguntam, mas você é aprendiz? Sim. Sim. Seremos eternos aprendizes. E quanto mais o tempo passa, já dizia Sócrates, né? Sei que nada sei. A gente vai aprendendo cada vez mais e pronto. Né? Mas essa humildade que você tem mesmo, com a força do nome que você tem e do trabalho construído, né? Porque não é só o nome, é um trabalho que você construiu aí diariamente e todo mundo te assistindo. E mesmo assim você fala, nossa, eu tenho muito a aprender ainda. Eu estou iniciando um novo projeto, cheio de energia, dá para sentir isso, que você está realmente cheio de energia com essa sua nova fase, muito feliz. Eu acho que também essa energia que você percebe, a gente não se percebe muito, né? As pessoas falam e tal, mas também eu creio que vem do esporte, né? Que eu pratico, né? Que bom! Não pode esquecer, né? Também da questão física. E eu pratico um esporte que é praticamente uma terapia, né? Eu faço karatê. Ah, jura? Eu não sabia dessa karatê parte. Desde os 16 anos. E é uma de concentração idade. também, um equilíbrio. Eu acho que é uma proposta de vida. Né? Sim. E faço desde os 16 anos. E em 2019 também passei por um desafio legal, que foi fazer mais um teste, né? Que é teste para... Troca de faixa? Aquelas trocas? Não, eu sou faixa preta, né? Ah, em faixa preta já. Teste para elevação de grau. Eu sou faixa preta terceiro dan, terceiro grau. Né? Eu sei que tem lá várias faixas, não sei quantas no total. São, a preta é a última? É a última faixa. Entendi. Mas você continua fazendo os seus exames, que você pode chegar até o 10º dan. E você é qual já? Eu sou terceiro dan. Olha. Eu acho que eu poderia estar no 8º dan, né? Mas eu parei por mais de 20 anos de fazer teste, fiquei só treinando, eu não achava tão importante, Eu mas ia falar, aí gente, que horas que ele dorme, eu sei, a sua rotina não é fácil. O meu mestre, o Zé Humberto da Shotokan, decidiu, falou, olha, você tem que fazer exame, senão você vai perdendo o incentivo. Desses 20 anos, eu fiquei curiosa, você retomou há quanto tempo? Não, eu não parei de treinar. Você não parou? Não, você não só não fez o exame? Eu só não fiz o exame. Eu parei de fazer exame. Né? Em 92, eu fiz o último exame para faixa preta segundo dan.
Sim. E aí tudo bem, continuei, né? Muitos param de fazer exame na preta e continuam treinando. E muitos param quando chegam na preta. É verdade, Preta, eu acho marrom, que é até ali. É, exatamente, não. Eu sabia que era até a preta, só Não. Mas é algo que faz muita diferença na sua vida, então. Me ajuda Em vários muito, sentidos. né? Me ajuda muito, porque é um esporte de ação, um esporte que exige muito E tem fisicamente. aquela questão também, Elias, eu tenho uma curiosidade, você, antes de finalizar, estamos com o tempo estourado já, mas eu estou aqui querendo continuar. Você tem aquela questão do enfrentamento, sabe? Você estar ali em uma luta frente a uma pessoa, isso deve te transformar, né? O karatê é muito interessante, porque nem sempre você tem um oponente à sua frente. E você pode também treinar os katas, que Sim. é uma luta imaginária, são 27 sequências. Você treina 3, 4 em 1, 2 horas de treino, você consegue fazer 3, 4. E o que vale são os movimentos? Sim, exatamente, é uma luta imaginária. Entendi. Porque aqui o Jichin Funakoshi, quem criou o karatê, ele criou os katas, conta a história que ele tinha um problema de saúde, sofria com asma, né? E para ele treinar sozinho, sem a necessidade de estar Ter com alguém. ter alguém. Então é um esporte que você pode fazer individualmente. Olha que maravilha. Na sacada da sua casa, na sala. Na pandemia eu fiz muito. Lógico. Dentro da minha sala. Deve ter te ajudado muito, né? Não podia quebrar o televisor, coisa parecida, né? Não ia dar problema. Mas ainda bem, tudo ficou intacto. Ai, que maravilha! Olha, Elias Neto, muito obrigada por essa participação aqui em nosso programa. Eu estou, assim, muito feliz com a sua presença, muito honrada com a sua presença. Obrigada por compartilhar um pouco mais da sua história com a gente. E olha, as portas aqui estão abertas para você. Um novo projeto, por favor, venha nos presentear, nos contando aqui. Eu é que fico muito agradecido. É uma oportunidade, né, de trazer aqui um pouco da minha vida e, é claro, beber de novas experiências, né? Um programa como este, com este nome tão forte, Elga. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer, tá? O prazer foi nosso. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E o Elga e você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção a esta oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, reveja este programa e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.